já era um crente, a mocidade que Deus fez na minha vida. Graças a Deus, porque rapidinho eu ainda pequeno, sempre fui para a casa do Senhor. Desde menino, quando eu já nasci, meus pais já eram crentes. Eu de criança, eu recito na reunião de jovens e menor, leio recitativo. E quando eu fiz 6 anos de idade, Deus me batizou com a promessa. O Senhor me selou com a promessa. E nós veio do Paraná, meu pai, a minha mãe. E minha mãe e meu pai sempre foi muito zeloso pelos filhos, sempre meus filhos. E quando meu pai chegou em São José dos Campos aqui, logo no começo, eu não me lembro, eu era pequeno, mas meu pai foi apresentado para atender as reuniões de jovens e menor. Então me lembro bem que era bastante menino, e do meio desses meninos eu também recitava. E com 6 anos ainda não tinha, Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo. Então, a reunião de jovem era todo domingo de manhã, mas minha mãe ia trabalhar na segunda-feira, e ela trancava a porta e falava assim: Valdir, não abre para ninguém. Meu pai trabalhava de ajudante de pedreiro nesse tempo. E minha mãe limpava a casa para comprar comida para mim e para o meu irmão. Nós morávamos numa casa bem humilde, bem pobrezinha. E então me lembro bem que a reunião de jovem que meu pai atendia era todo domingo de manhã, mas lá em casa tinha reunião de jovem todo dia. Eu brincava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando minha mãe saía, eu abria as portas, chamava os meninos, aqueles que não eram crentes também. Nós começava a reunião de jovem, me lembro bem que só eu que queria ser o cooperador, não dava vaga para ninguém. Atendia a reunião de jovem o dia todo lá em casa e Deus abençoava. Até os meninos que não eram crentes, Deus batizava com a promessa. Porque para Deus não precisa ser crente para fazer uma obra, não precisa, Deus faz quando Ele quer. E então, irmão, foi passando uns dias, sempre. Estou resumindo bastante, nós fomos criados dentro do caminho do Senhor, sempre dando glória, dizendo que Deus é bom, e fomos crescendo. O Senhor muito abençoou. E quando eu fiz 13 anos de idade, eu precisei estudar à noite, nunca conheci um carrinho e nenhum brinquedo. Meu brinquedo era atender a reunião de jovens e menor lá na casa do meu pai. Então nós fomos crescendo, irmão, com dom de língua, dom da promessa, a virtude dentro do coração. E eu precisei estudar à noite. Fui estudar à noite num colégio, muito minha mãe aconselhou, achou que não era bom, eu fui estudar à noite no colégio. E lá no colégio, irmão, não tinha nenhum menino crente, não achava nenhum menino crente. E a conversa dos meninos era diferente, não era mais, não falava em Deus, não falava em língua, não falava em promessa, não falava em arma, falava em revólver, em droga e essas coisas assim por diante. Eu não me acostumei muito ali. Alguém chegava e dizia assim: Valdir, você precisa andar junto com nós, você precisa no fim de semana brincar junto com nós, sair pra praia, assim por diante. Eu dizia: não, eu sou crente, desde menino que eu vou na igreja. Quem é crente não pode ir na praia, não pode fumar, não pode se drogar, e muito menos pegar um revólver, que nada. E foi passando os dias, fiquei já mais moço, irmão, 14 para 15 anos, aquele espírito, porque espírito é de Deus e espírito é do diabo. Aquele espírito foi entrando em mim, eu já não tive mais força de dizer que era crente. Estou resumindo bastante para não tomar muito tempo. Não tive mais força de dizer que era crente, irmão, e fui pegando a bebida, a droga, a arma, irmão, glória ao nome do Criador, e fui, irmão, já fartando nos cultos de jovens, já não tinha mais ânimo de ir para as reuniões de jovens. E até que um dia, resumindo bastante, eu falei para minha mãe assim, falei: olha, mãe, eu não vou ser mais crente, eu não consigo mais orar, não consigo mais dar glória e nem falar essa língua que eu falava, mãe, então não quero mais ir para a igreja. E meu pai falou para mim: olha, você não quer ir para a igreja, mas nós vamos congregar, nós vamos trancar a porta da casa, você vai ficar aí dentro. Eles trancavam a porta, eu pulava e saía, passava 2, 3 dias fora de casa. E minha mãe foi sempre zelosa, nunca deixou nós dormir fora de casa, mas nesse tempo eu comecei a dormir 2, 3, 4 noites. E mocidade, algum tempo chegou alguma notícia lá na casa do meu pai, que algumas vezes praticando assalto a ônibus, e assim por diante, irmão, de entre os maiores traficantes do bairro, eu andava junto com eles. Meu pai ficou triste, a minha mãe também, algumas vezes saiu no jornal, foi preso até no Paraná um tempo também. E meu pai era cooperador já de adulto de uma igreja aqui em São José dos Campos, muitas vezes acabava o culto,
O delegado da polícia já estava esperando ele lá fora para ele responder por mim, que era de menor. E meu pai e minha mãe passou uma prova muito grande comigo, mas minha mãe muito crente, muito fiel à palavra. Ela ia buscar a palavra. Eu não tinha medo, irmão, morria alguns perto de mim, e nós não tinha medo da bala nem do revólver, mas eu tinha medo quando eu chegava em casa depois de 15, 20 dias. Minha mãe dizia para mim: Valdir, eu fui buscar a palavra e o Senhor disse pela palavra que rindo, chorando, andando numa cadeira de roda, um dia você vai ser um crente na terra. Glória ao Criador. É a palavra do Senhor cumpre na nossa vida. Então eu tinha medo da palavra, eu sabia que da mão do homem eu podia escapar, mas da palavra do Senhor não tinha jeito. E foi passando os dias, foi passando. E quando foi um dia, eu fui com um amigo para o estado do Rio, e nós ficamos 41 dias, irmão, numa favela. E chegou uma notícia lá para o meu pai cortava cabelo já nesse tempo. Chegou uma notícia e alguém falou para ele: olha, José Guedes, mataram, eu vi agora no jornal de manhã, e mataram, parece que eu acho que é filho teu, é Valdir Guedes. Não, ele disse: é, meu filho é Valdir Guedes. Pois é, então parece que mataram, já enterraram lá como indigente, não está mais com vida. E acabou o dia para o meu pai foi embora para casa e começou a lembrar quando eu era menino, recitava, dava glória ao Criador, as reuniões de jovens e melhor. Ele foi cobrando, porque aquele que é fiel pode cobrar do Criador, pode cobrar do Senhor, bendito o nome do Eterno. E então meu pai voltou para casa e contou para minha mãe, entrou dentro de casa, falou: Lazinha, mataram o Valdir, eu passei 41 dias, mataram o Valdir, já não está mais com vida, mas aquele que é de Deus esteja onde estiver, glória ao Criador, ainda que está nos braços do demônio, Deus arranca, Deus faz, coloca aqui dentro, não tem jeito, aquele que é de Deus mesmo. E então minha mãe ficou triste, lembrou da palavra: mas Senhor, tu falou que ele ia ser crente, rindo, chorando, nem que fosse numa cadeira de roda, ele ia ser, e era numa quinta-feira. E minha mãe foi congregar lá no Jardim Colonial. Minha mãe foi congregar, muito crente. Meu pai ficou em casa chorando, irmão, triste, porque morreu, não tem mais jeito de Deus fazer obra depois de morto. E minha mãe foi congregar no Jardim Colonial, e Deus mandou uma palavra naquela noite. Ela é porteira daquela igreja. O Senhor disse: irmã, não fica triste que hoje é quinta, em antes do ponteiro cruzar meia-noite, eu trago o teu filho vivo na tua casa, glória ao Criador. E daqui 3 dias eu faço uma obra de conversão no coração dele. Mas já estava morto. Minha mãe chegou e contou para o meu pai: olha, o senhor, ele estava chorando, o senhor disse que daqui hoje ainda, antes da meia-noite, vai trazer o Valdir para casa, e daqui 3 dias vai fazer uma obra no coração dele, glória ao Criador. E nós estava, irmão, nós estava lá no Rio com os amigos, e nós íamos mudar para um outro lugar, e eu tinha sido um engano, não era eu, era uma outra pessoa, e eu precisei vir na casa da minha mãe aquela noite ainda, e meu pai chorava muito no quarto, já foi deitar, e minha mãe ficou na cozinha esperando cumprir a palavra, mulher crente, fiel, a palavra do Senhor. Irmão, foi dando 11h30, meu pai falava: não adianta, ele já morreu. Não, o Senhor disse pela palavra que vai trazer ele hoje antes da meia-noite ainda. E quando faltava mais ou menos 5 para meia-noite, mais ou menos, eu nem chamei minha mãe na frente da casa, eu bati a palma. Quando eu bati 3 vezes palma, eu ouvi a minha mãe gritar: Zé, levanta que o Valdir já chegou e a palavra já cumpriu. Ricalamanaia. Eu dou graças a Deus que minha mãe saiu no corredor chorando, irmão, e quando ela saiu chorando, ela me abraçou e disse: Valdir, o Senhor disse que ia te mandar ainda hoje, daqui 3 dias, ele vai fazer uma obra na tua vida, glória ao Criador. E o Senhor disse, Valdir, pela palavra, que de alguma maneira, nem que foi em cima de uma cama, você vai ser crente, bendito o nome do Senhor. Então eu precisava voltar naquela noite, e fiquei com medo, não voltei, com medo da palavra. Passou mais um dia, no outro dia não voltei, e no outro dia, quando deu mais ou menos à tarde, eu falei que nada, essa palavra não vai cumprir, eu vou embora. Arrumei minha roupa, e minha mãe estava na frente de casa, e catei o documento, falei: mãe, eu vou ali, já volto. Dei um beijo nela, pensei comigo: nunca mais eu volto dentro dessa casa que minha mãe quer que eu seja crente, e eu não quero ser crente. Catei a bolsa e vim até na Via Dutra, irmãos, sentido ao Rio, esperando um ônibus, e de repente parou um carro, é um Fiat Uno preto. Um homem falou para mim: moço, você sabe me informar onde fica esse endereço? E quando eu li o endereço, era justo o local que eu tinha que ir, até o estado do Rio, que os amigos estavam esperando. Eu falei: eu sei onde fica esse endereço, estou indo até para lá. E nem imaginei, irmão, quando eu entrei dentro
dentro do carro, que sentei no primeiro banco, levantou um homem no banco de trás e colocou uma arma na minha cabeça e disse: Valdir, nós te esperamos e você não foi, e agora nós vamos te matar aqui dentro deste carro. Eu lembrei da palavra que o Senhor tinha dito para minha mãe, que eu seria um crente, nem que fosse em cima de uma cama um dia, glória ao Criador. Então o carro fez um retorno, em vez de sentido ao Rio, ele fez um retorno por baixo ali do CTA, alguns conhecem, e voltou sentido a São Paulo, e eu passei pro banco de trás. E ele me colocou uma arma dentro da minha boca e fez eu deitar embaixo no soalho do carro. E o motorista foi dirigindo e dizia: mata ele agora. Ele dizia: não, vamos mais pra frente, quando já estiver escurecendo, nós vamos estar no rio Tietê, e nós mata, joga ele dentro do rio e ninguém vai ficar sabendo. E foi embora, meu, e eu comecei a chorar, e com a arma na boca não dava para dar glória. Eu queria, irmão, manifestar o dom de língua, mas não tinha mais jeito, irmão. E eu comigo comecei a lembrar de quando eu era menino, que eu recitava na reunião de jovens e menor, e que eu não soube dar valor no conselho do meu pai tão crente e da minha mãe tão fiel, não soube dar valor no conselho, e fui lembrando do passado, de quando eu era menino, que pregava a palavra, dizia que Deus era bom, e aquele negócio todo, irmãos. E quando foi passando o rio Tietê, o motorista dizia: mata, aperta o gatilho agora. Ele dizia: eu não sei o que está acontecendo, que meu dedo está duro, eu não consigo apertar, para o carro aí. Ele dizia: eu também não consigo parar, meu pé está duro, aqui no acelerador eu não consigo arrancar o pé. E Deus visitou a minha alma, e dentro de mim uma voz falou: é movimento da minha oração, aleluia, lamanaia, porque lá na casa do teu pai tem alguém orando, e quando ora há milagre, há benção, não tem demônio, não tem corrente, não tem enfermidade, aleluia, glória ao nome do Criador. E tem alguém que orou, e você veio nessa tarde, diz o Senhor: moça, moço, não tem espírito que vai atravessar o teu caminho através da tua oração. A minha benção vai cair na tua cabeça aqui dentro hoje, vai haver milagre, vai haver obra. Pode vir um caminhão de diabo atravessar o teu caminho, que o dom que eu vou te colocar hoje aqui vai te dar força para você lutar contra o tentador. Então foi passando, glória ao nome do Criador. Eu já estou sentindo aqui, parece que eu estou flutuando aqui em cima. O Senhor está aqui, glória ao nome do amado Deus. E foi indo, atravessou o rio Tietê, foi embora, pegou sentido o Paraná. Ele dizia: mata, eu não consigo, meu dedo está duro, para o carro, eu não consigo parar, que meu pé está duro no acelerador. E foi embora, viajou a noite toda, e quando amanheceu o dia, estava fazendo 3 dias, já no dia seguinte. E quando amanheceu o dia, já estava numa cidade lá no Paraná, chamada Londrina. E então era mais ou menos umas 5 da manhã, e amanheceu o dia, estava meio escuro, e eles encostaram o carro assim na beira da rodovia, e tinha um matagal lá embaixo, um mato bem alto, um capim, um lugar abandonado. E ele falou: até que enfim consegui parar aqui o carro, glória ao nome do Senhor. E me arrancaram de dentro da... me levaram lá embaixo e tinha um trem, passava ali uma linha de trem, tinha um trem velho, já tudo enferrujado, não funcionaram, e me colocaram atrás daquele trem, me deitaram, me amarraram ali, um lugar deserto, não passava ninguém, eu também não conhecia ninguém ali, me deitaram, me amarraram, e tinha o vagão assim, irmão, e tinha o vago das rodas do vagão, dava eu deitado, dava para ver do outro lado, por baixo assim uns capim. Então falou: mata aqui agora, que aqui é deserto, ninguém vai ver, ele vai apodrecer aqui. E eu com medo de morrer, falei: Senhor, se tu me tirar com vida daqui, eu vou ser crente pela vida ou pela morte, eu vou dar glória ao teu nome, Senhor. E então o irmão falou: mata. Ele foi o revólver e ficou lá em cima no carro, corre lá pegar, rodeou o vagão no trem, subiu. Ele falou: ele tá amarrado, não vai escapar, eu vou junto com você. E foi os dois, e eu amarrado, falei: Senhor, me tira daqui, faz uma obra. Irmãos, e quando eles acabaram de virar o vagão, eu deitado, eu vi que o mato foi se abrindo, o capim foi se abrindo. Eu pensei comigo, mas não deu tempo deles irem em cima e já ter voltado, mas no vago assim, eu vi, irmão, que era um cavalo com os pés brancos assim, e desceu um homem descalço, glória ao Criador, e com a barra da calça branca dobrada. Eu não vi o rosto porque tinha o vagão do trem, só vi as pernas pelo vago da roda. Eu vi que o capim foi se abrindo assim, e aquele homem rodeou perto de mim, não consegui olhar pro rosto dele, porque era como uma lâmpada dessa que encandeava meus olhos, e um brilho grande, calamanaia. E aquele homem chegou perto de mim, foi me desatando, foi me soltando, e eu falei pra ele: moço, você sabe o que você tá fazendo, você tá me livrando da morte, tem 2 homens querendo me matar, eu tenho que te pagar de alguma maneira. Ele disse: não, Valdir, você não precisa me pagar, porque há 3 dias atrás eu mandei a palavra no Jardim Colonial Ricalamanaia, e falei pra tua mãe que antes da meia-noite te traria pra tua casa, e que em 3 dias faria uma obra na tua vida, e eu tenho que cumprir a minha palavra. Eu vim aqui para
A glória ao Criador. Eu levantei, irmãos, quando eu levantei e que procurei aquele moço, já não encontrei mais. Aquele homem já tinha desaparecido. Dou graças a Deus que voltei, apareci na rodovia, peguei uma carona, vim embora pra cá. E agradeço a Deus que completaram agora 7 anos que Deus me chamou nas águas do batismo. Dou graças a Deus, irmão, por tudo o Senhor pediu para contar essa maravilha. Tem muita maravilha. Outra oportunidade o Senhor vai preparar de contar mais. Agradeço a Deus por tudo, peço a mocidade. O servo de Deus pediu para contar aqui uma maravilha. Muitos irmãos já ouviram o que Deus fez lá em Itanagra. Eu estou bastante enfermo, irmão, até tomei um remédio para vir. Quase não estou conseguindo nem falar. Está doendo. Mas eu vou contar aqui a maravilha que o irmão pediu para contar. Bastante irmão, tem muito irmão para contar, mas eu vou abreviar, vou a 100 por hora para ver se chega no horário certo. Dou graças a Deus porque no tempo da minha mocidade, minha esposa também está aqui. E o Senhor revelou que ela ia ser minha esposa. E meu sogro é um cooperador antigo, velho, já bravo, um galego desse tamanhão. E eu falei, entrei na igreja um dia, vi a serva de Deus entrando, o coração bateu forte. Falei, rei da glória, será que está com problema de coração? O Senhor falou, não, ela vai ser a tua esposa. E acabou o culto, eu falei para ela, o Senhor mostrou que você vai ser minha esposa. Ela falou, se você quiser, eu também quero. Então tá bom. Eu fui na casa do meu sogro para falar com ele, um homem bravo, entrei lá, falei, sim, irmão, eu vim aqui falar uma coisa. Ele falou, fala ligeiro. Falei, pera, irmão, que eu tô aqui com o coração batendo. Ele falou, aqui não é médico, tem que ir no hospital, o coração bateu, problema de... Falei, irmão, o Senhor me revelou que a filha do irmão vai ser a minha esposa. Eu falei, foi o quê? Falei, irmão, sua filha vai ser mesmo. E ele ficou bravo, falou, mas nós vamos congregar então agora à noite. E se Deus confirmar então, mas ele ficou meio bravo primeiro. Se Deus confirmar daqui 6 meses, para 7 meses tem que estar casado. E eu vendia picolé, algodão doce na rua, ganhava um pouquinho para pagar o aluguel da casa. Falei, então tá bom, 7 meses, 6 meses, falou, E fui congregar. E o Senhor falou, pode casar que é da minha vontade. Acabou o culto, eu chamei aí, eu já fiquei com medo. Falei, rei da glória, vou ter que casar mesmo agora. Chamei a irmãzinha, falei, irmã, é o seguinte, eu não tenho móveis, não tenho cama, não tenho colchão, não tenho nada. Falei, não tem nada, meu, não tem nada, irmão, você, mãe, dorme até no chão, não tem nada, não. Vamos preparar o casamento. Falei, então tá bom, é lá pra depois você não ficar, tá bom, tá. Então o Senhor preparou 6 para 7 meses depois, foi marcado o casamento. E foi marcado, mas não tinha nada, nem um paletó eu tinha. E eu fui congregar provado na reunião de jovens. Falei, rei da glória, a coisa tá preta, e agora? E o Senhor mandou a palavra. E disse assim pela palavra, moço, eu nunca esqueço dessa palavra. O Senhor disse, moço, é da minha vontade. O teu casamento não desista não, se prepara. Eu morava aqui em Sumaré, depois de Campinas, se prepara, porque depois de casado eu vou mandar você, tua esposa, para uma terra longe daqui, uma terra pobre, uma terra humilde. E vai chegar dia na vida de casado, você, tua esposa, que vai fartar dentro da tua casa o arroz, o feijão e a farinha, mas a virtude dessa palavra nunca vai faltar no teu coração. Eu dou graças a Deus porque o Senhor preparou o nosso casamento, e preparou a primeira filha, que hoje já tem 5 anos, e eu fui morar em São José dos Campos. E numa noite eu estava dormindo, a minha esposa estava com uma enfermidade incurável e ela não dormia à noite. Eu balançava a criança, trabalhava o dia todo, e naquela noite, irmãos, eu fui dormir, o Senhor me deu um sono. Para ela também eu tive uma revelação, que eu estava em cima de um caminhão de boia fria e via muito índio, muito menino pobre, muito menino humilde, e eu entrava dentro de uma cidade bem pequena, e eu vi uma placa bem grande escrito assim, bem-vindo a Itanagra, a cidade da prosperidade espiritual. E eu acordei alegre e catei o relatório, contei para minha esposa, catei o relatório e procurei, mas eu queria que Itanagra fosse São Paulo, porque São Paulo é mais fácil. Procuro São Paulo e procuro o relatório todo, não achei. Falei, tá bom, graças a Deus que essa Itanagra não existe. Procurei no mapa, também não achei. Falei, isso aí só foi um sonho. E contei para um irmão, e o irmão foi para casa dele. Depois de 3 dias ele voltou para minha casa e disse, irmão Valdir, eu achei Itanagra, daqui lá eu tenho um guia rodoviário, eu consegui achar, irmão, daqui em Itanagra é 2.250 quilômetros, é divisa com o estado do Sergipe quase, e dentro da cidade, irmão, não tem nem 1.000 habitantes, é a cidade mais próxima de Itanagra.
Itanagra é 54 quilômetros. Itanagra não tem a obra de Deus, só tem nessa cidade a 54 quilômetros que eu vi. E não tem asfalto para chegar em Itanagra, é um lugar bem deserto, mostra lá no mapa. Você vai? Eu falei, irmão, eu acho que não, viu? Depois de uma dessa, eu não vou na igreja hoje, e nem buscar a palavra eu fui. Eu sentei no último banco, e o Rei da Glória mandou a palavra e disse assim no fim, a palavra toda não disse nada. Eu falei, graças a Deus, não busco mais, só é hoje. E no finzinho o Senhor disse, irmão, eu te mandei para uma cidade, meus anjos já tá te esperando para uma obra naquele lugar, e junta a tua mala, pode ir embora para aquele lugar, porque eu já tô te esperando para uma grande obra naquela cidade. Eu voltei triste para casa, e passaram-se os dias, irmãos, e Deus preparou que eu ganhei algum dinheiro e vim em São Paulo e comprei as passagens, peguei o ônibus aqui de São Paulo, comprei as passagens para ir até a cidade mais perto, que é 54 quilômetros de Itanagra, e lá que tinha obra de Deus. Peguei a carta na mão do ancião, entrei dentro do ônibus, e quando, irmão, eu fui viajar, alguém da minha família, o sogro, alguém disse, não, imagina, você não conhece essa cidade, e a tua esposa está enferma com uma criança que nasceu esses dias, aonde que você vai? Você não vai não, se você for, vai sozinho, mas a irmã, tua esposa não vai. Ela falou, vou sim, aonde ele foi eu vou atrás dele, ele é meu marido, glória ao Criador. Eu dou graças a Deus que Deus preparou. Pode continuar contando, mocidade, pode continuar contando, pode, glória ao nome do Criador. Eu estou sentindo que o anjo está dando alguma volta aqui nessa igreja, aleluia, não sei se sai, eu estou sentindo, parece que o coração já quer sair pela boca, glória ao Criador. Então, foi passando, nós entramos dentro do ônibus, viemos em São Paulo, entramos dentro do ônibus, irmão, e viajamos 40 horas para chegar naquela cidade mais perto, que é 54 quilômetros de Itanagra, e eu cheguei, esposa enferma, irmão, levei um pouco de comida, levei umas roupas, e cheguei naquela cidade, já estava escurecendo, sem conhecer ninguém. E fui procurar a casa do irmão do ministério que está lá com vida e saúde para testificar até o dia de hoje. Então, irmão, procurei na cidade, me informaram para mim, olha, ali mora um cooperador da tua igreja, um irmão dirigente. Então fui lá, bati na casa dele, é um irmão muito amoroso, e ele abriu a porta, irmão, a janela, e eu falei para ele, irmão, a paz de Deus, tudo alegre. Ele falou, amém. Falei, irmão, eu vim do interior de São Paulo, e Deus me mandou para uma cidade aqui chamada Itanagra, e eu vim trazer a carta por mão. Ele é um homem muito amoroso, meu pai conhece ele, muito amoroso, mas foi permissão de Deus dele falar isso para mim, para ver se eu estava preparado para morar naquela cidade. E lá de dentro mesmo ele me respondeu assim, disse, irmão, já veio 5 famílias de São Paulo aqui para minha cidade, que é uma cidade grande, dizendo que Deus mandou, com esse negócio que Deus manda, e na hora de voltar embora, nós precisamos aqui arrumar dinheiro para pagar a passagem para eles voltar. E agora você veio dizer que Deus mandou, irmão? Eu acho que Deus pode te mandar você para qualquer lugar do mundo, menos para Itanagra. E eu fiquei triste, eu falei, irmão, eu acho que não mandou mesmo não. Olhei para a esposa, ela falou, mandou sim. Eu falei, mandou, irmão, o senhor mandou sim. E ele falou, irmão, você conhece Itanagra? Eu falei, não. Ele disse, irmão, se Itanagra fosse caixa de marcha, seria marcha ré, só anda para trás, irmão. Não tem nada de bom naquela cidade. Só para te alegrar um pouquinho, lá em Itanagra não tem médico, não tem hospital, não tem telefone, não tem correio, não tem mercado, não tem nada, não tem emprego, o povo tá morrendo de fome. E tem outra, lá morre 2, 3 por semana a facão, tem muito cangaceiro bravo, muito homem matador. E tem outra, viu, irmão? Já tem 15, você vai lá pra ser cooperador, pode existir. Falei, Rei da Glória, tem miséria. Ele falou, irmão, já tem 15 anos que nós faz reunião de evangelização, de vez em quando nós vamos lá fazer um culto, e quando nós vamos lá, nós lotamos uma perua Kombi com 12 irmãos bem fortes, já teve dia de nós sair corrido pro meio do mato, os homens com facão, foice e faca atrás, nós pega os crentes, pega nós pro meio do mato, eles viram a Kombi de perna pra cima. Se você chegar lá desse tamanho, falar que você é quem você mora, não, você é mulher e todo mundo. Eu falei, irmão, não vou mesmo não, irmão, tá certo mesmo, vai embora. Olhei pra esposa, ela falou, vai. Eu falei, vou, irmão, vou sim. Falei, toma aqui a carta. Dei a carta pra ele, e ele falou pra mim assim, irmão, e ele disse pra mim, irmão, não dou 3 dias, você vai voltar aqui e vai embora pra tua casa pegar a carta pra voltar embora, porque lá você não vai conseguir ficar. Mas o pensamento do homem é um, Deus faz diferente. Eu dou graças a Deus que agora esse mês de fevereiro completou 4 anos que eu tô morando naquela cidade, e por misericórdia de Deus, mocidade, nesses 15 anos Deus não chamou ninguém, mudemos pra lá, eu saudava minha esposa, ela me saudava, não tinha nenhum crente naquela cidade, e por misericórdia hoje o Senhor já chamou quase 200 almas nas águas do santo batismo. Dou graças a Deus porque cheguemos à noite naquela cidade, aleluia, o nome do Cristo. Eu tô contando uma obra que Deus fez na minha vida, e alguém já falou aí por fora, aleluia, o nome do Eterno. Eu preciso ir lá para ver, pode
pode ir que você vai ver e vai contemplar com os seus olhos. Glória ao nome do Criador. Eu dou graças a Deus porque nós chegamos e fomos, irmão, aquela noite despedimos do irmão, subimos em cima de um caminhão de boia fria, eu, a minha esposa e uma criança pequena, e tinha muita gente diferente, cumpriu a revelação, e entrei dentro daquela cidade, e quando eu entrei dentro de Itanagra, desci do caminhão de boia fria, era uma cidade pequena mesmo, e desci ali na única pracinha que tem na cidade, então tinha uma mulher, eu falei pra ela, mulher, eu queria que você me falasse onde tem um lugar pra mim dormir, eu, a minha esposa e minha filha, nós somos crentes, e Deus nos mandou para este lugar, porque o Senhor disse que fará uma grande obra neste lugar. E ela falou pra mim, olha, eu não tenho aqui, não tem pousada, não tem hotel, não tem pensão, a cidade só é essas casas que você tá vendo, mas ali na frente tem um homem, é que ele gosta de crente, o nome dele é José, o apelido é Zeca Goteira, chega nele, pode dizer logo de cara que você é crente, que ele vai dar um lugar pra você dormir, que a casa dele é grande. E ela me falou, justo o homem que mais odiava crente na cidade. Eu despedi dela, falei, tá bom, eu vim falando que a esposa tá vendo, o irmão lá disse que aqui ninguém gosta de crente, já achei um amigo, esse vai ser o primeiro crente, tá vendo? Eu vim vindo, quando eu cheguei perto dele, eu falei para ele, boa noite, ele respondeu, eu falei, seu Zé, que eu sou crente da Congregação Cristã no Brasil, e Deus me mandou para esta cidade, ele disse que vai fazer uma grande obra, e o senhor vai ser crente também, e eu queria um lugar para mim dormir, só porque sua casa é grande, eu quero um quarto para mim dormir. Ele levantou, ficou amarelo, cor de rosa, preto, azul, levantou, quase me bateu, falou, crente, aqui eu não dou um quarto para você dormir na minha casa não, mas eu tenho uma casa velha ali, que eu boto uns jegue, uns bode e uns jumento para dormir à noite, uma casa de barro, e se você quiser, você é crente, é igualzinho bode mesmo, se você quiser, pode dormir naquela casa, deixa até você morar lá. E ele pensou que eu ia dizer que não, eu não vou dormir junto com os bodes, bendito é o nome do Criador. Eu falei pra ele, tá bom, você deixa? Ele falou, deixo, pode ir lá. Eu dou graças a Deus que entremos, fomos lá naquela casa, ele ainda ficou meio assustado, olhando, será que ele vai mesmo ir lá naquela casa, junto com os bodes, com os jegue, com os jumentos. Eu, a minha esposa e minha filha, moramos 3 meses dentro daquela casa, glória, o nome do Criador. Chegamos naquela noite, entremos dentro daquela casa, os animais estavam ali, estava escuro, eu falei, chega pra lá, bode, que chegou agora 3 homens de Deus aqui dentro dessa casa aqui, glória ao Criador. Irmão, entremos, coloquemos lá uma esteira no chão, eu e a esposa, e deitemos ali, uma cobra cantando lá fora e nós cantando lá dentro, glória ao nome do Senhor. Passou, amanheceu o dia, e quando amanheceu, a notícia espalhou lá na cidade que tinha mudado um crente para ali, e eles passavam na frente do barraco que eu morava, da casinha que eu morava, e zombava, irmão, e olhava e ria, e vai e xingava. Eu falei, não tem problema não. E nisso morria um hoje, morria já outra manhã. Vai pra morrer, gente, tem misericórdia. E acabou a comida, e lá tem uma venda só, que é a venda do coruja, um homem que tem o apelido de coruja. Eu fui lá na venda dele, falei pra ele, falei assim, olha moço, acabou a comida lá em casa, eu queria que você vendesse aí 1 quilo de arroz e feijão pra mim. Ele bravo, deu um murro em cima do barcão. Eu não vendo comida pra você não, você não é crente? Falei, graças a Deus, e você vai ser também. Eu não vendo comida pra você não, que nós não gostamos de crente, e crente nós quer ver morrer de fome nessa cidade. Eu falei, não tem nada, eu tenho dinheiro, onde é que tem outra venda? Ele falou, outra venda mais perto daqui é 54 quilômetros. Eu falei, rei da glória, aqui perto. E fui pra casa, falei pra mulher, hoje estoura a pipoca, nós comemos pipoca, e amanhã eu pego esse ônibus que passa cedo aí. É um ônibus velho que vai a 54 quilômetros, e lá eu compro a comida, tá bom? Tá. Eu dormimos, comimos uma pipoca aquela tarde, dormimos, e passou de manhãzinho, o ônibus vai 8 da manhã pra essa cidade e volta 8 da noite. Quando eu fui entrar dentro do ônibus, o motorista abriu e falou, pode descer. Não, você que é o crente que mora aí? Eu falei, pode descer que nós não carrega crente nesse ônibus não. Se você quiser, vai de pé porque crente nós não carrega aqui. Falei, senhor amado, agora não posso comprar e não posso andar de ônibus? Disse, entrei pra dentro da casa, resumindo, porque se for contar vai muito adiante, nós levamos uma massa e nós fazia coxinha, pastel, eu e minha esposa, e eu saía na rua da cidade vendendo, batendo palmo e gritando, olha a coxinha do crente, a coxinha boa. O povo fazia fila, catava a coxinha, cheirava, jogava no chão, pisava em cima, dava um murro na caixa de isopor que voava as coxinhas tudo lá no meio da praça, risadaiada, e vinha alguém a cavalo, dava tapa nas costas, aleluia, irmão, e era cada glória, e a cada tapa que eles davam era um tapa nas costas, aleluia, irmão, e era cada glória, e a cada tapa que eles davam era um glória que eu dava também, irmão, digo, na glória não tinha jeito, e vinha alguém, irmão, levei uma chicotada de um homem que chama Jeremias, eu tenho um sinal para quem quiser ver, esse homem veio a cavalo, me deu uma chicotada, glória a Deus, e tá ali a chicotada, o Senhor falou, fala pra ele que daqui 3 dias ele tá lá no morro, que é o cemitério, eu não tive coragem, mas em 3 dias deu um infarto, e Deus mandou ele pro cemitério, e eu tô dando glória ao nome do Criador aqui. E foi passando os dias, glória, o nome santo do Senhor, e nós apanhando, a esposa apanhava, puxava o cabelo, e entravam lá dentro de casa,
casa, levaram tudo, a minha roupa. Fiquei só com a roupa do corpo. Isso não fazia nem 20 dias que eu estava morando. Fiquei só com a roupa do corpo. Eu andava, a esposa lavava a roupa à noite para usar durante o dia. Não podia comprar, não podia vender, já não tinha roupa. Não podia andar na rua que alguém batia. A esposa enferma, dentro da casa onde moravam os bodes, não tinha mais comida. Falei, Senhor, não aguento mais, eu vou embora. Chamei a minha esposa, ela tá aí, a testemunha. Falei, Eliana, nós vamos embora, não tem nem 20 dias que nós mora aqui, senão nós vai morrer. Ela falou, não, quem mandou nós aqui foi o Senhor, nós veio pela palavra, nós só ordem embora se o Senhor mandar, senão nós morre, mas nós morre dando glória ao nome do Senhor aqui. Irmãos, e tinha que buscar a palavra, não tinha curto, e curto mais perto era 54 quilômetros nessa cidade. E ela falou, vai buscar a palavra amanhã, e se Deus mandar nós embora, nós vai, senão nós vai ficar aqui. E no outro dia cedo eu fui entrar dentro do ônibus, meio escondido, o motorista falou, não, pode descer, deu um murro, eu caí ali embaixo, entrei dentro de casa, era 8 da manhã, falei pra esposa, olha, não tem jeito, ele não deixou andar no ônibus. Ela falou, não tem problema, você tá com saúde, tem os pés, vai andando, é 8 da manhã, 54 quilômetros é perto para buscar a palavra, vai andando, busca a palavra, pergunta pro Senhor se nós vai ficar aqui ou se nós vai embora. Eu imaginei mesmo, 54 quilômetros deve ser perto, deve ser ali. E ela catou um jarro, já não tinha o café da manhã, e ela catou um jarro de água e deu pra mim, falou, vai, que eu tô doente, eu não posso ir, mas eu vou ficar orando pro você aqui, glória ao nome do Senhor. E entrei dentro do mato, calor na minha cidade, chega a fazer 45 graus de calor. Eu cortei pro meio do mato com um jarro de água e bebi água e dava glória ao nome do Senhor. Eu com uma chinela havaiana e entrei, andei o dia todo. E quando foi mais ou menos umas 6h30, cheguei naquela cidade da tarde e procurei ali a congregação, já estava aberta, entrei, sentei no último banco, já não vesti o sapato porque o pé estava cheio de bolha, sem tomar banho, cansado, com fome, triste, angustiado na alma. Eu sentei no último banco e Deus mandou um ancião do Paraguai, o irmão Saulo de Corpus Christi. Ele pregou a palavra e no finzinho da palavra ele disse assim, hoje entrou alguém aqui que o demônio quer te matar, o diabo quer arrancar você daquela cidade, mas te diz Deus, fica firme naquela cidade, irmão, eu não te conheço, não sei quem você é, mas fica firme naquela cidade, não saia de lá, porque por esses dias eu vou chamar o homem mais bravo, o homem mais valente da tua cidade, o cangaceiro mais respeitado. E o povo vai aprender a te respeitar naquela cidade. Eu dou graças a Deus que a palavra acabou. Eu fui dormir no porão da casa de um irmão. E naquela noite um irmão muito pobre. E nós oremos quase a noite e toda a virtude apareceu ali. Glória ao nome do Senhor. E quando o dia amanheceu, eu já vim de pé para casa. Cheguei em casa, 6 horas da tarde, a esposa na porta chorando. Eu abracei quanta palavra. E falei para ela, o Senhor disse que por esses dias vai chamar o homem mais bravo dessa cidade, o homem mais valente, o homem mais respeitado dessa cidade, vai chamar ele na graça para ele ser o nosso companheiro, para o povo dessa cidade aprender a nos respeitar aqui nesse lugar. Então ela ficou contente, nós agradecemos a Deus pela palavra. Passaram mais uns dias, passaram 8 para 9 dias, salvo erro. E tinha um resto de massa em casa de uma coxinha, e faltou já o leite da minha criança. E de manhãzinho eu levantei e fiz a massa, não tinha carne, e apareceu 6 ovos no fundo do quintal, eu cozinhei, e 3 comeu eu, 1 a minha esposa e minha filha, e 3 nós piquemos bem picadozinho e coloquemos no meio da massa. Das 10 coxinhas coloquei numa vasilha de tapuer, e falei, vou vender num lugar longe, onde alguém não me conhece, que eu vendo a coxinha para comprar o leite da minha filha. E então de manhãzinha catei a vasilha de tapuer, e coloquei assim dentro da camisa para ninguém ver, e saí escondido num lugar que chama Treme, é um povoado a 10 quilômetros de Itanagra. E então fui naquele povoado, passei o dia todo e não vendi nenhuma coxinha, porque quando Deus quer provar não adianta, só faltava dar, mas ninguém queria nem comprar coxinha. E então quando deu 7 da noite, eu voltei para minha casa e andei os 10 quilômetros, comi 5 coxinhas e guardei 5 para minha esposa alimentar naquela noite. E voltei, quando eu cheguei dentro da cidade de Itanagra, era mais ou menos umas 8h15 da noite, e lá o povo dorme tarde, dorme meia-noite, 1 da manhã, por causa do calor, fica todo mundo na rua brigando, outros brincando e jogando. E mas nesse dia, quando eu entrei em Itanagra, era mais ou menos umas 8 horas da noite, 8h15, e não tinha ninguém, as luzes da cidade já estavam apagadas, eu não vi nenhum jegue, nenhum cavalo, nenhuma carroça, nenhuma pessoa, parece que todo mundo tinha abandonado a cidade. Então entrei, e bati na porta da minha casa, escutei a minha esposa que chorava, e falei, sou eu, Valdir. Então ela abriu a porta, eu entrei com os olhos inchados de chorar. Ela disse, Valdir, nós temos que ir embora agora, vamos cair no meio do mato, senão nós vamos morrer, vamos embora. Eu falei para ela, você é uma mulher de fé, disse que nós ia ficar, nós não ia embora, e fez eu andar 54 quilômetros para buscar a palavra, e agora está dizendo que nós vamos agora à noite embora, o que está acontecendo? Ela falou, Valdir, você não está vendo?
Não tem ninguém na cidade. Alguns estão trancados com medo, outros foram pro mato, para as fazendas, para as roças, Valdir. É porque tem 2 moços aí, valente, cangaceiro. E esses 2 moços é matador, Valdir. E eles estavam presos porque tinha pegado um velhinho de 74 anos, arrancado o dedo da mão, arrancado uma orelha, na mordida e quebrado o braço do velho. Esses 2 moços é terrível. Um chama Jorge, outro chama Gerson. O Jorge tem 2 metros de altura. E sempre eu conto o sapato no pé dele, só entra se for 48. É um baita de um homem. E então esses 2 moços, quando saía da cadeia, não ficava ninguém na cidade, todo mundo corria, todo mundo escondia de medo. Mas uma coisa é verdade, aquele que tem Deus não tem espírito diabo, glória ao nome do Senhor, nem valente, nem bravo. O Senhor atravessa, faz a obra e cumpre a palavra dele. Então a esposa falou, Valdir, e além disso, a mãe desses 2 moços, há mais de 40 anos, é macumbeira. E se souber que nós é crente, manda vir os 2 filhos nos matar. Então vamos embora. Eu falei, então nós vamos. E eu falei, vou fazer uma oração aqui. E caí de joelho, fiz uma oração, falei, Senhor, e agora? O Senhor disse, meu servo, nem adianta orar muito, levanta logo, cata a Bíblia, cata o inário, cata o véu, e vai na casa dos 2 valentes agora, procura a casa e fala da minha palavra para eles, glória ao Criador. Eu dou graças a Deus que eu levantei então e falei para minha esposa, você está sentindo? Ela falou, tô, eu também tô. Então nós vamos me catemuinar a Bíblia e o véu. E saímos na rua de Itanagra. Itanagra é uma rua só, mas eu não sabia aonde eles moravam e fui subindo. E para pegar informação eu batia nas casas. E quem já estava dentro, irmão, lá trancado com medo. Quem é? Sou eu, irmão Valdir, o crente que mudou. Eu quero saber onde moram esses 2 matadores. Que o Deus que eu sirvo mandou pregar a palavra. Você é doido, crente, você vai morrer. Você está na rua, você é doido. Não tem nada, é bom que você morre mesmo, que nós não gostamos de crente. Nós não vai falar onde eles moram, não. E nós fomos subir, não tinha ninguém na rua da cidade. Ele em cima, na pracinha da cidade, tinha uma mulher. Ela estava com a janela um pouco aberta. O apelido dela é Guardina. Eu cheguei e falei, dona, eu quero saber onde moram esses 2 homens valentes, matador, que o Deus que eu sirvo mandou eu pregar a palavra para os 2. Ela falou, crente, você é doido, vai morrer você, a mulher e a filha. Sua filha é tão novinha, não faz isso. Eu falei, eu quero saber onde mora a casa. Onde é a casa que eu vou lá pregar a palavra para os 2. Ela falou, olha, crente, eu não me responsabilizo. Você está vendo aquela casa lá em cima, ali naquela entrada? Eu falei, tô, já era na entrada de uma fazenda. E quando eu olhei, eu vi um monte de vela em volta da casa, porque aquela mulher há 40 anos era macumbeira naquela cidade e naquela região. E despedida aquela mulher, e o demônio tomou a boca dela para me desanimar, entristecer, e disse, marido, vamos ficar aqui na janela para amanhã, nós contar o que aconteceu, vai morrer o crente, a mulher e a filha. É doido, disse que vai falar de Jesus pro Jorge. E eu e a esposa indo, irmão, eu na frente, ela atrás, e eu tremia, mas não tinha jeito de correr mais, Deus já tinha mandado. E vim vindo, e de longe, irmão, e vi assim uns diabos com um chifre erguido, com a língua de fora. Falei, rei da glória, o Senhor falou, não preocupa não, que hoje eu quebro todos esses demônios dentro dessa casa, Lamanaia, e a Lamanaia. Eu dou graças a Deus que eu vim chegando, irmão, nós vem chegando, eu e a esposa, nós vem encostando. E quando eu cheguei perto da casa, o Senhor falou no meu coração, meu servo não pode ficar do lado de fora, passa no meio da porta, entra dentro da casa, na sala da casa, abre o inário, canta hino, que eu vou fazer uma obra dentro da casa. E quando eu fui chegando perto, irmãos, eu vim sentado num caixote de tomate, o Jorge, o Gerson, um homem bem alto, e a porta ficava no meio dos 2, e eu tinha que passar no meio dos 2, porém não conhecia, mas sabia porque ele estava sentado na beira da porta daquela casa. Então vim chegando com o inário tremendo, e pensei em correr, falei, mas agora não dá mais para correr, se correr, escorre atrás de mim. Um já ficou de pé, e já arrancou o facão e ficou com o facão na mão da bainha, e eu vim chegando e vim encostando, glória ao nome do Criador. E quando eu cheguei perto da porta, o Senhor falou, não pode ficar do lado de fora, tem que entrar dentro da sala, canta hino que eu vou fazer obra aí dentro hoje. E quando eu cheguei perto, aquele moço veio ao meu encontro com um facão. E então eu fui usar de educação, pedi licença para ele e dizer, moço, me dá licença para entrar na tua casa. E o Senhor me repreendeu, falou, meu servo, não precisa ter educação com o demônio não, entra no meu nome que eu já estou te esperando para uma obra dentro dessa casa. E então puxei a minha esposa e passei no meio do Jorge e do Gerson que está lá para contar, e passei no meio dos 2, entrei dentro da casa, cheio de diabo na parede, vela azul, amarela, cor de rosa, mas aonde entra Deus não tem vela, não tem diabo, não tem demônio. E Calamanaia tem que dar glória, tem que dar aleluia, tem que dizer que Deus é bom. Então nós entramos dentro daquela casa, e o Jorge ficou na porta assim junto com o Gerson, e um falou pro outro, hoje ele não sai com vida daqui, nós mata ele. E então o Senhor falou 381 hino, eu falei pra minha esposa 381, e comecemos a cantar o hino 381, só eu e a minha esposa, mas parecia em que tinha umas 400 pessoas cantando com nós, e a virtude de Deus entrou
ali, e nós cantemos um hino, cantemos dois. No terceiro hino, a macumbeira, 74 anos de idade, ela entrou pela porta do fundo, uma mulher um tanto grande, com o cabelo erguido, ela entrou e veio pulando e começou a bater numa mesa, e olhou para um demônio que estava na parede e dizia: desce, desce, desce. E o Senhor falou para mim: não tem mais demônio que desce aqui, porque o meu anjo já desceu para uma obra aqui dentro. Xalamanaia, o nome do Criador. E cantemos mais um hino, cantemos dois, e a virtude de Deus foi entrando naquela casa, e o medo de morrer já acabou, nós já não tinha, sem querer nós dava glória, dava aleluia, manifestava em língua. O Senhor falou para mim: meu servo já vai acabar, canta o hino 360. A macumbeira ficou num canto e os filhos no outro. O Senhor falou: canta o primeiro verso e dá uma pausa. Eu falei para a esposa: nós vamos cantar o primeiro verso do hino 360 e vamos dar uma pausa. Ela falou: então tá bom, então cantemos o primeiro verso e demos uma pausa. E quando nós paremos, o Gerson, que é mais novo, irmão do Jorge, deu um pulo na sala e apontou o dedo por mão dele e falou: Jorge, você é um homem bravo, um homem valente, todo mundo tem medo de nós aqui, e nessa cidade, na nossa família, nunca ninguém chorou, nunca viu nós chorar ninguém aqui. Agora vem esse crentinho desse tamanho, canta essas músicas, você tá paralisado aí, um homão desse tamanho, não é mesmo, minha mãe? Mostra que você é homem, meu irmão, dá uma facãozada nele que o resto é comigo. O Senhor falou: continua o segundo verso agora, glória ao Criador. Então damos graças a Deus que continuemos o segundo. E quando nós terminamos o terceiro verso, tomado pelo Espírito de Deus, o Gerson, que mandou o irmão dele me matar, deu um pulo no meio da sala, jogou o facão no canto e apontou por mão dele e falou: Jorge, se você quiser chorar, não segure não, meu irmão, pode chorar que eu também vou chorar. Glória, ali é o nome do Senhor, e dou graças a Deus em que nós cantemos mais alguns hinos dentro daquela casa. E Deus tinha dito pra mim que ia quebrar tudo aqueles demônios, e eu cobrei e falei: Senhor, dá um jeitinho pra nós quebrar esses diabos hoje. E cantemos mais um hino e a virtude entrou ali, e a macumbeira foi dando glória ao nome do Criador, e foi arrancando o brinco, foi arrancando a corrente, e o Jorge erguia a mão pra cima e gritava: hoje Jesus Cristo entrou dentro da minha casa. E o Gerson gritava lá fora, alguém dizia: tá matando o irmão lá dentro, já estão gritando, estão matando. E o Senhor falava: hoje eu mato o demônio aqui dentro. E Calamaná, e de repente a macumbeira deu um pulo dentro daquela casa e catou aqueles diabos na parede e foi jogando no chão, e eu atrás catei aquelas imagens e fomos jogando no chão. E então deu graças a Deus que terminou ali. Eu falei: vou aproveitar que ele está chorando, sentindo a presença de Deus, vou embora, senão depois ele se arrepende. Eu já fui saindo, o Jorge segurou e falou: não, crente, você não vai embora não, você precisa contar como faz que eu, o meu irmão, a minha mãe e a minha irmã, a partir de hoje vai ser crente da tua igreja também. E ela, Maia, deu graças a Deus, e que Deus preparou, foi marcado o primeiro batismo na minha cidade, e Deus preparou um ancião daqui do interior de São Paulo, que atendeu o primeiro batismo lá naquela cidade. E o Senhor chamou o Jorge, o Gerson, a mãe, 40 anos, macumbeira, uma irmã, e mais 5 almas. O primeiro batismo o Senhor chamou 9 almas nas águas do batismo. Eu dou graças a Deus que foi num domingo. Na segunda eu estava lá em casa, então o Jorge foi lá de manhã, um homem que todo mundo tinha medo dele na cidade, respeitava. Ele foi na minha casa, era de manhãzinha, me abraçou e disse: irmão Valdir, agora eu sou crente, aonde você foi eu quero ir com você, e aonde eu for também eu quero que você vai comigo. Eu falei: tá bom. Então falei para ele: nós vamos descer já na rua da cidade, que eu preciso ir lá embaixo comprar uns ovos, lá naquela venda que o moço não vendia comida para mim, não gostava de mim. E eu disse que o Jorge, ele abraçado comigo, pegou um amor muito grande. Quando eu descia na rua de Itanagra, uns corria pra cá de medo, outros entravam dentro da casa, eu não dava continência, ô irmão, e eu fiquei medido, falei: como vai, tá bom mesmo? E vão embora, irmão. E lá naquela venda que o moço não queria vender comida, deu um murro, falou que não era pra entrar na venda dele. Eu entrei junto com o Jorge, ele abraçado comigo, entrei dentro da venda, e quando eu entrei, um corre pra cá, outro corre pra lá, o dono da venda não dá pra correr, ficou tremendo. Falei: ligeiro, cabra, me dá uma dúzia de ovos aí, correndo. Ele foi lá, derrubando prateleira com tudo, trouxe um sacão de ovo aqui, toma, irmão. Falei: quanto é o ovo? Ele disse: irmão, é o seguinte, o ovo é R$1, mas você é amigo do Jorge, você não paga nada, pode levar de graça, irmão. O homem do ônibus não queria deixar eu andar de ônibus. Falei pro Jorge: amanhã nós vamos pro Juco. Falou: tá bom, 10 sinal pro ônibus, para aqui. O ônibus parou fora do ponto, parou, e eu entrei. Quando eu entrei, o motorista falou: ligeiro, sai do primeiro banco aí, dá um lugar pro irmão Valdir e pro Jorge sentar aí. E nós fomos sentados, voltamos. Na hora de pagar, quanto é, motorista? Ele disse: que nada, irmão, não paga nada, aqui é de graça, pode ir embora. Você e o Jorge é sócio desse ônibus, vocês não pagam nada nesse ônibus. Foi marcado um batismo lá em Itanagra e tava travado.
batizou um só. Falei, Jorjão, olha pra trás. Quando ele olhou com a cara feia, o senhor chamou 9 nas águas do batismo. Ele tá lá agora no mês de maio, tá lá o irmão Jorge Crente, vai casar com uma moça daqui de São José dos Campos no mês de maio também naquela cidade. Agradeço a Deus por tudo, perdoa pelo todo o tempo tomado dessa mocidade, os irmãos, irmãs, que ora Deus por mim que eu tô aqui. Pela misericórdia de Deus, estou muito enferma aqui, quase não conseguindo falar, mas eu tenho certeza que antes de sair daqui, a enfermidade vai sair na minha frente e vai embora nessa tarde. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e o nome de Deus seja louvado.